Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso especial de hoje, contando com a presença de Marcelo Abud e Daniel Greco, com uma pergunta que, de certa forma, a gente já passou por ela de uma maneira mais extensa, né? Mas sobre as diferenças entre psicologia e psicanálise. A gente já falou sobre as diferenças entre psicologia, psicanálise, psicoterapia e psiquiatria, né? Trata-se da pergunta de Luísa Medeiros. Dunker, ótimo vídeo, te acompanhei os 3 meses. Você, por gentileza, pode falar sobre a real diferença entre psicologia e psicanálise? De fato, essa é uma diferença intrincada assim, para o leigo, e talvez mais intrincada ainda para aquele que mora no Brasil ou até se formou em escolas, instituições, faculdades de psicologia no Brasil. Porque o Brasil tem dentro do seu campo da psicologia uma forte presença da psicanálise, né? Então nossos alunos, eles têm aulas de psicanálise, às vezes ligadas ao curso de psicopatologia, às vezes ligadas às teorias sociais, às vezes ligadas à clínica, às vezes ligadas até à orientação profissional, né? Como o trabalho do Bohoslavsky. A psicanálise acabou dando inúmeras contribuições para o campo da psicologia. A gente tem aqui também um vídeo da série do Falando daquilo, onde a gente analisa o nascimento da psicologia e vai mostrando como há uma certa sincronia com o nascimento da psicanálise, mas que na verdade são origens distintas, né? A psicologia nasceu em Leipzig, na Alemanha, com o Wundt, por volta de 1860, 1850, com a definição que ele dava de tentar estudar a mente humana a partir da introspecção, mas também dos estudos experimentais. O laboratório do Wundt é considerado, então, um marco no início da psicologia, da tentativa de formar a psicologia com um campo universitário autônomo e como uma ciência universitária, né? Dividida, então, entre o estudo da mente por processos assim, de associação, de memória, de pensamento, mas também aquilo que ele chamava de Volkspsychologie, ou psicologia dos povos, que deu origem à psicologia social. Então, psicologia experimental, psicologia social estariam ali com o Wundt, que era um herdeiro do quê? Da filosofia da consciência, né? A psicologia nasce com a problematização das funções mentais, sistematizadas ali pelo Kant e pela maneira kantiana da gente entender e compreender o mundo. Hoje, a maior parte dos cursos de psicologia, agora vamos para a segunda caracterização da psicologia, né? Os cursos de psicologia, eles não são cursos habilitantes na maior parte do mundo, então eles se desenvolvem em 4 anos, onde a gente estuda, né, as condições do funcionamento mental, onde a gente estuda a psicologia social, onde há hoje uma forte presença das neurociências, da pesquisa sobre os fundamentos evolutivos do funcionamento humano. Agora vamos comparar esses dois aspectos com a psicanálise. A psicanálise nasceu com o Freud, né, não na Alemanha, mas em Viena, em 1897, como uma prática, né? O Freud estava ligado enquanto médico, neurologista, à tentativa de reverter sintomas, principalmente sintomas de natureza histérica. Então ele definia a psicanálise como um método de tratamento, em segundo lugar, como uma forma de investigação, como uma forschung, né? Uma pesquisa, investigação de aspectos psíquicos que seriam assim inalcançáveis senão por esse método de tratamento, né? E também como uma nova ciência, uma Neues Wissenschaft, né? Que coligiria, que agruparia, que organizaria os achados redundantes deste método.
Então a gente pode dizer assim, olha, eles são contemporâneas, mas eles estão explorando aspectos diferentes, né? Uma é um discurso mais teórico sobre o funcionamento mental, o outro nasce como uma tentativa de apaziguar o sofrimento das pessoas, e claro, entender a gênese dos sintomas para isso, entender como que os conflitos humanos operam no interior, claro, da vida social, no interior das funções mentais. Então, no fundo, psicanálise e psicologia, elas compartilham sim um solo comum que a gente poderia localizar ali na filosofia, na antropologia, na psicopatologia, né, nos processos relativos à reflexão sobre a educação, né, mas são diferentes então pela ênfase na metodologia experimental no Wundt e no método de tratamento no Freud. São diferentes também pela formação. Enquanto o psicólogo se forma porque ele frequenta uma faculdade de psicologia, um curso de psicologia regulamentado pelo Estado em 4 ou 5 anos, onde a gente tem então diversas disciplinas distribuídas, o psicanalista se forma numa associação à parte. Ele pode ter estudado temas, assuntos, ele pode ter lido Freud na faculdade, mas ele se forma em associações próprias de psicanalistas. A Sociedade de Psicanálise, as escolas lacanianas, os grupos de trabalho, as instituições que se dedicam especificamente à formação de psicanalistas. Então, no começo, a psicanálise foi vista, inclusive, como uma especialização da psiquiatria, não da psicologia. Em vários países, você só podia se tornar psicanalista se você primeiro fizesse medicina, depois escolhesse psiquiatria, e dentro da psiquiatria poderia, então, aí ter contato com a psicanálise. A psicanálise, então, ela depende de condições que você não encontra na universidade. A começar pela necessidade de fazer uma análise pessoal. Um psicanalista se forma no seu divã, ele se autoriza a partir da sua experiência com o inconsciente, ela tem uma ética que é formada na sua relação singular com o quê? Com o seu sofrimento, com os seus desejos, com as descobertas que vão se dando ali na experiência do divã. Por isso, quando a gente diz assim, não, recebe às vezes, né, um aluno que diz, eu estou fazendo uma faculdade, então lá na faculdade disseram que eu preciso fazer uma terapia, eu vim aqui para fazer uma terapia, porque isso vai então ser útil para a faculdade. A gente diz, isso não é suficiente para você ser acolhido numa psicanálise. A psicanálise, ela envolve, né, uma relação que é diferente com o sujeito, né, não com o aluno. E se trata não de responder a certos requisitos controlados pelo Estado, mas de ultrapassar certas condições assim no seu desejo enquanto sujeito. A segunda condição para a formação do psicanalista é que ele tenha o seu trabalho supervisionado por um tempo longo, né, por outra pessoa mais experiente. Então isso também se forma, em geral, em associação com as escolas e sociedades de psicanálise. Em terceiro lugar, se espera que um psicanalista tenha um domínio realmente extenso, profundo, da bibliografia, da teoria que subsidia o seu trabalho. Isso você não vai encontrar em nenhuma faculdade. As faculdades oferecem, então, alguns temas de psicanálise, alguns cursos de extensão, às vezes até supervisores clínicos de 4º, 5º ano que têm uma extração psicanalítica. Mas não é na faculdade que você vai ler Freud. 1, 2, 3, 4, 5, até esboço de psicanálise. Não é na faculdade que você vai ler Lacan. 1, 2, 3, 4, 5, até o último seminário. Não é na faculdade que você vai pegar uma obra como a da Melanie Klein e de ponta a ponta refletir e incorporar esses conceitos no quadro de uma outra, e aqui eu vou forçar um pouco a situação, de uma outra ética. Quer dizer, a gente não aprende psicanálise como a gente aprende um conteúdo informativo qualquer. Porque quando a gente vai se dedicando à tradução dos conceitos, essa tradução ela envolve assim, um impacto pessoal, uma transformação derivada assim, de como aqueles conceitos ressoam na sua prática, de como se dá a sua formação de forma continuada. Então são pelo menos aí 3, 4 anos que as associações em geral trabalham para a gente falar assim, em alguém que vai começar então a se autorizar por si mesmo, como dizia o Lacan,
Lacan a praticar a psicanálise. Essa diferença de formação ela é importante. Mas aqui a gente poderia recruzar os campos e lembrar que o Freud falava da psicanálise como uma psicologia, né? Como uma Tiefenpsychologie, uma psicologia do fundo, a profundeza. O Freud tem trabalhos em que ele fala de uma psicologia da vida amorosa, sobre a escolha homossexual, sobre a virgindade, sobre a degradação do amor, que acontece tão frequentemente na nossa vida, e ele chamava isso então de psicologia, né? Há um outro ponto de convergência e que diz respeito a uma prática, né? Uma prática mais genericamente definida de trabalho com a palavra e com a escuta. Essa prática é chamada de psicoterapia, né? Então, um psicólogo, e ele está habilitado a praticar a psicoterapia, né? Uma prerrogativa da sua formação. Como um psiquiatra também está habilitado a praticar a psicoterapia. Bom, um psicanalista, quando ele se forma e se estabelece, ele vai praticar uma forma de psicoterapia, para alguns, né, chamada psicanálise. Mas nem todos os psicanalistas têm uma formação universitária, né, em psicologia ou em psiquiatria. Há psicanalistas muito importantes, muito consagrados, com boas escutas, que vêm do direito, da filosofia, das letras, que vêm de outras formações, né? É claro que isso cria assim, uma certa dissonância profissional, né? Porque você vai ter que então levar em conta que a psicanálise ela não quer, né? Tem várias iniciativas, infelizmente, no nosso país que querem realizar isso, várias delas ligadas a um tipo de psicanálise chamada psicanálise evangélica. Isso não é psicanálise, gente, isso é um golpe, né? Quer dizer, não confie, e por várias vezes se associaram para estabelecer, já que não tem uma regulação pelo Estado, nós vamos fazer essa regulação, nós da Associação de Psicanálise Ortodoxa. E isto é um golpe, não se aproxime, não confie nesse tipo de proposta. Assim como pés atrás em propostas de formação em psicanálise com carteirinha de psicanalista, diploma de psicanalista, distintivo de psicanalista, que me passaram outro dia uma coisa ridícula sobre isso. Propostas de formação de psicanálise online sem nome das pessoas. A psicanálise é uma experiência profundamente assim pessoal, que depende daquela pessoa. A pessoa tem que dar contas da sua formação, tem que apresentar isso publicamente, não pode trabalhar com formações opacas, formações assim, que são no fundo parasitagens, às vezes religiosas, às vezes morais, às vezes na própria psicologia, né? Então, guardada esses híbridos inférteis, né, a gente poderia dizer que há muitos psicólogos que se autorizam a trabalhar com psicoterapia e que se inspiram na psicanálise, leem a psicanálise, leem ideias de autores ligados à tradição psicanalítica, mas que não fizeram uma formação, no sentido mais forte e sólido, como psicanalista. Tudo bem, o campo da psicoterapia é um campo definido o quê? Como um campo prático. Se isso ajuda as pessoas, se a pessoa se engaja seriamente no que está fazendo, se ela se preocupa criticamente com o seu próprio progresso e aperfeiçoamento, isso é ótimo, não há nenhuma relação que a gente devia fazer assim hierárquica. O psicoterapeuta, esse é só um psicoterapeuta, esse é um psicoterapeuta e um psicanalista. Bom, há formas de psicanálise que dizem assim, a psicanálise ela não é uma psicoterapia, ela é uma coisa tão radicalmente diferente, ela está ligada assim, ao autoconhecimento, ela está ligada a um outro projeto, ela não quer curar sintomas, então a psicanálise não é uma forma de psicoterapia. E eu não compartilho desse entendimento, mas registre-se aqui que existe essa possibilidade. No meu entender, a psicanálise ela tem 3 origens enquanto prática, né? Ela vem dos processos de cuidado de si, de cura, ela vem do método clínico, que é uma parte do método científico, estabelecido a partir aí do século XVIII, e ela vem do campo prático das psicoterapias, né? Psicoterapias que envolveram, por exemplo, na França, todos aqueles que são curadores de alma, que hoje a gente chama de charlatões. De onde vem a palavra charlatão? De charla. Aqueles que vão falando e pela fala às vezes ajudam, às vezes atrapalham os outros. Então eu queria mencionar aqui 2 trabalhos de nossos amigos colombianos,
né? Tivemos lá com eles várias vezes, com o Patinho, principalmente com Johnny Arejuela, que está fazendo um trabalho na Colômbia muito importante de introdução da psicanálise no campo de pesquisa em pós-graduação. E eles então publicaram 2 livros dos quais eu queria comentar. Um é Formar-se em Psicologia, né? Eles são professores de psicologia, conversas com mestres da disciplina. Então é um livro muito interessante de entrevistas, onde o que você está tentando fazer? Né? Tentando mostrar que a formação em psicologia ela envolve um contato pessoal, uma transformação pessoal da sua vida, ela se imbrica com a sua biografia e que a gente aprende muito com os percursos das outras pessoas, porque cada um vai ter mais ou menos o seu. Então são entrevistas, tem entrevistas aqui com os meus amigos ingleses, né, Erika Burman e o Ian Parker, com o Zigmar Malvese, grande professor, saudoso professor Zigmar Malvese, que hoje está na Fundação Dom Cabral, foi meu professor na USP. Tem entrevistas aqui com José Amar, Rebeca Puche, que são psicólogos em Colômbia, Fernando Gonzalez Rey, e esse que foi professor na UNB, falecido recentemente, um autor muito, muito importante para a psicologia sócio-histórica, né? Ana Magnólia, Héctor Galo, né? É um arrazoado de entrevistas de pessoas falando dos seus percursos formativos e, em alguns casos, como esses percursos passam, como o meu, pela psicologia, mas também pela psicanálise. Também do mesmo grupo, Andrés Vázquez e Johnny Arejuela publicavam De Vuelta para a Freud, 80 anos. Né? Um trabalho muito simpático, estabelecendo, vamos dizer assim, uma análise dos textos freudianos e dos temas freudianos 80 anos depois. Então eu contribuí aqui com um texto sobre aquilo que seria assim, um fundamento teórico mais pesado da psicanálise e que é uma parte dos estudos conceituais chamada pelo Freud, criado o termo pelo Freud, de metapsicologia. Né? Então quando a gente fala assim em psicanálise, a psicanálise era composta por vários tipos de teorias, né? Dentro do próprio Freud. Tem os estudos clínicos, os casos clínicos, tem os estudos sociais, tem a antropologia, totem tabu, tem as recomendações clínicas, né, os chamados textos sobre a técnica, tem a psicologia da vida amorosa e tem essa que é assim o terror dos alunos, a metapsicologia, onde o Freud vai se aproximar aí sim da filosofia e vai tentar justificar a existência dos seus Grundbegriffe, né, dos seus conceitos fundamentais, né? Então pulsão, recalcamento, narcisismo, textos que seriam, vamos dizer assim, incontornáveis para todo e qualquer psicanalista. Então aqui a gente chega numa outra distinção entre psicologia e psicanálise. A psicologia envolve vários autores, várias matrizes teóricas, várias origens, né? Enquanto que a psicanálise ela é, assim, derivada e convergente dos textos de Freud e da aceitação de alguns princípios, de alguns conceitos que você, assim, não poderia renunciar, né? Noção de libido, por exemplo. Isso o Freud diz, se você quer trabalhar com psicanálise, esses são conceitos de base. Isso é mais difícil da gente fazer com a psicologia, porque a etologia vai trabalhar com uma matriz epistemológica, análise experimental do comportamento com outra, cognitivismo com outra, a teoria social americana com uma, a teoria social europeia com outra, enfim, são muitas teorias que a gente tem aí na psicologia. Isso cria também um certo contraste. Essas teorias, às vezes, surgem com muita força, depois diminuem, depois são substituídas por outras, ao passo que a psicanálise, que ocupa mais ou menos o mesmo período histórico, ela foi acumulando ganhos e erros, vícios e virtudes, foi acumulando um certo debate que dá força para as suas instituições, para o seu universo de publicações, para a sua penetração social também. Johnny, o pessoal, aqui as nossas visitas hoje graciosamente recebidas, é um prazer e uma honra tê-los aqui, falando no nosso Falando Nisso, e quem quiser receber mais fragmentos psicanalíticos, aperte o botão do Aqueronta Movebo.